eu comecei a caminhar com Cristo, e como eu falei, né, que eu não. É verdade o que o pastor falou, né? É perfeito, perfeita a sua colocação. Nós temos a sensibilidade e os dons e os talentos dados, né? Aí, né? Recebidos, né? Da parte de Deus. O que que acontece? O inimigo, ele tenta manipular tudo que é de Deus. Eu tive, sim, eu tenho muitos arrebatamentos, né? Mas para mim chegar nesse ponto, eu fiquei anos para conseguir ser arrebatada. A primeira vez que eu fui arrebatada, eu orei mais de 9 horas, quase 10 horas de joelhos. Quase 10 horas por dia, por vários dias. Ficava 3 dias sem comer, sem beber, só reclusa no quarto. Eu tive que santificar a minha vida, santificar os meus olhos, os meus ouvidos, os meus sentidos, a minha mente, o corpo, a alma e o espírito, para poder receber as coisas limpas de Deus, as coisas puras, santas do Senhor. Então, o Senhor, para mim, me preparar para me ter o meu arrebatamento, que foi como Deus quer. O arrebatamento é Ele que decide, é o tempo dele, é o momento dele. Tem pessoas que Deus escolhe para ver as coisas, tem pessoas que não. Então, assim, eu passei um tempo assim, só buscando, buscando, buscando e me santificando e me limpando. Então, mais de 9 horas de oração, quebrantamento, humilhação, né? Na presença de Deus para poder estar apta para ver ter umas imagens ali que o Senhor me mostrou que foi muito rápido. Foi muito rápido. Qual que é a outra pergunta, perdão, pastor? Que Deus te levou para a cura, né? Fala falta de Ah, sim. perdão, Isso. abandono, tudo que você ministra, né? Abandono, Isso. distúrbio, Sim. dessa cura interior, né? Eu fiquei com muita raiva de muitas pessoas, porque quando você tá lá se drogando, bebendo, ninguém tá preocupado com você. Passa você a servir Jesus, você passa a ser perseguido. E às vezes nós somos perseguidos pelos próprios irmãos. Por isso que eu falo, não persiga a liderança, não persiga o seu irmão. Isso tem que acabar. Eu estou levantando uma bandeira para isso acabar. Jesus disse: um reino dividido, ele não subsistirá. Nós precisamos ser unidos. É o povo de Deus batendo no povo de Deus. É o povo de Deus falando mal do povo de Deus. É o povo de Deus se levantando contra o povo de Deus. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Eu levanto uma bandeira aqui. Não importa a sua denominação, a sua igreja, aonde você serve, nós somos irmãos em Cristo Jesus. Vamos nos unir. A nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra principados, poderes, né? Aí, hostes espirituais da maldade. Amém? E a questão dos cativeiros, de luta, outras coisas, eu fiquei com raiva de muita gente, fiquei levando ódio, né, raiva por muito tempo, e depois entrei em alguns cativeiros que depois que o Senhor me tirou dos cativeiros, que eu entendi que eu estava em cativeiros, que Ele foi mostrando, né, e inclusive são coisas que é pra gente sempre tá vendo isso, porque pode acontecer alguma coisa que seja um gatilho para um fragmento ir para cativeiro, né, e outra coisa, eu casei, depois meu esposo veio de berço cristão, super, assim, tradicional, né? Muito tranquilo, né? Nunca conheceu essas coisas, né? Principado, potestade, demônio, essas coisas. E então, quando eu casei com o meu esposo também, a gente teve problemas no casamento. Que meu esposo falou: mulher minha não prega, mulher minha não sai pra fora, mulher minha não fala de Deus, mulher minha não evangeliza. E eu fazia tudo isso. Então aí eu comecei outro conflito com meu esposo. E eu também não entendi. E ali eu falo que o erro foi das duas partes, né? Certo? Mas ali eu também parei a obra de Deus. Eu não parei, eu não me afastei de Deus. Não continuamos servindo a Deus. Eu parei de servir. Eu ficava no banco sentada. Então o Senhor começou a falar comigo: você vai fazer minha obra ou não vai? Vai fazer minha obra ou não vai? Vai voltar ou não? E meu esposo, ele não autorizava. E quando saía, era uma luta pior. Quando eu voltava para casa, só Deus sabe o que que era. A minha casa não era um pedacinho do céu. Ela era um pedaço do inferno. Eu falo, não era do céu, era do inferno. Então, assim, eu também tenho, a gente faz, né, imersão de casamento e Deus usa a nossa vida para restauração de lares e casamentos. É super possível, gente. Eu posso falar para você que é 100% possível restauração de casamento. Se Deus não desistiu de nós, nós não podemos desistir do nosso esposo, da nossa família, dos nossos filhos e nem das pessoas. Então, o que que acontece? Eu fui pro leito. Eu tive um AVC isquêmico,
O primeiro AVC que eu tive, eu fiquei desenganada pelos médicos e pela medicina, de fralda na UTI, sem falar, sem enxergar. Eles colocavam 2 fraldas, que é para se você sujar a fralda, eles não te dão banho, você fica jogado lá. Eu criei várias escárias, feridas. É um testemunho muito forte, fica para outra vez, né? Não, pode contar, hein? E ali eu fiquei desenganada. Mas, e por isso que eu falo, são cativeiros que você vai por rebeldia. Então, há uma legalidade para o inimigo tocar, certo? Isso daí porque não estava obedecendo a Deus. Exatamente. Exatamente. Nós vemos muito claro na palavra de Deus. Jonas, ele compra, em vez de ir para Nínive, ele vai para Tarsis. Ele compra uma passagem para o lado oposto. Tempestade. E não só ele na tempestade, mas os que estavam no barco também. Ah, mas aqueles homens foram salvos, tudo bem. Mas antes da salvação veio a tempestade. E perderam coisa, né? Teve que jogar tudo no mar. Veio perdas. Veio perdas. Assim é na nossa casa. Mas você estava, quando estava na UTI, nesse estado, estava consciente ou perdeu a consciência? Depois eu fui voltando à consciência. Aí fui recuperando, muito pouca consciência. E assim, lado totalmente paralisado. E os médicos me diagnosticaram, né? Eu não trouxe os exames, mas eu gostaria de trazer, né? Eu fui diagnosticada com AVC isquêmico transitório e com esclerose múltipla, que é uma doença degenerativa. E que não tem cura, né? Não tem cura e a pessoa só vai perdendo os movimentos. E falando isso, já teve alguns irmãos que pediram até oração por essa doença. Sim, existe cura, né? Assim, da parte de Deus, né? Pela ciência não, mas Deus pode todas as coisas. Pode curar qualquer doença. Isso. Então, ali também foi um anjo que foi enviado, porém, eu passei um processo. Mas o Senhor enviou um anjo ali para me levantar daquele lugar, mas eu passei dias lá. Eu passei um processo terrível na UTI. E só que passou uma irmãzinha muito sincera. Sabe a irmãzinha do coque? Da oração? Sim. E eu ficava assim pra ela, né? Não que essa mão tava paralisada, eu ficava com essa, né? Que essa aqui tava no soro. E eu ficava assim com ela. Vem aqui pra orar por mim. Vem aqui pra orar por mim. Aí ela fez assim. Agora é você e Deus. É entre você e ele. Ele manda te dizer que a mão que está parada, ela vai ser levantada para curar. Mas você vai passar um processo. Fica aí no seu processo. Aí ela, não é para a morte, é para a glória de Deus. E foi embora. Não chegou perto da mão, da cama, não pôs as mãos em mim, né? Como Naamã, né? Cuide, vai lidar com os seus pecados, vai descer as águas aí e vai lidar com os seus pecados. Então, eu estava totalmente servindo a Deus, mas completamente desobediente ao Senhor. A gente pensa que pecado é fumar, beber, né? E se prostituir. Pecado é você ouvir a voz de Deus e você não fazer aquilo que Deus está falando para você fazer. Isso é muito grave. Você está ouvindo Deus falar para você, abraça aquele irmão, você não abraça. Vai no seu vizinho, faz uma oração, você não faz. Então, tem cativeiros que você vai por desobediência. Tem uma permissão do inimigo para você ir. Você é rebelde. Quando nós somos rebeldes, nós somos semelhantes a quem? A Deus ou ao inimigo? Porque ele é o pai da rebelião. Ele é o pai da mentira. Então, quando eu sou em rebeldia, a Bíblia diz que eu não tenho como agradar, servir e agradar 2 senhores. A um eu vou desagradar. Então, se eu sirvo a Deus, eu sou obediente. Se eu estou em rebeldia, em desobediência, eu sou filha de quem? É forte, né? É forte. Mas para onde vamos se só o Senhor tem palavra de vida eterna? É forte. Então, quando você saiu dali, igual o Jonas, né? Quando saiu da barriga do peixe, ele foi lá pregar para Nínive. Quando você saiu dessa situação, foi pregar? Não. Não foi? Não fui. Aí depois eu fiquei no processo de... Veio outras enfermidades. O Senhor me levantou de lá, o anjo foi lá, ficou lá, tocou nas minhas mãos. Você viu? Eu vi ele. Ninguém viu ele. Nunca mais eu vi ele. Só aquela vez. Ele entrou na UTI. Olha, a gente sabe que em um hospital, em horário de visita, a gente sabe como que é. Passou, acabou a visita, ninguém fica mais. E ele estava lá e meu esposo estava lá. Mas meu esposo falou que não viu ele.
O sapato brilhava, a roupa brilhava. Ele brilhava. E ele andava, e ele andava, e ele olhava para mim e sorria. Como se ele estivesse aguardando um momento. Ele veio. E meu esposo estava comigo. Meu esposo falou que ele não viu ele. E ele tocou nas minhas mãos. E ele falou, eu vou tocar nas suas mãos. Você vai levantar e vai ser hoje. Eu falei, não vou levantar, não consigo mover a mão. Ele falou, você vai mover a mão. Deus falou que é hoje, não é amanhã. Para uma pessoa desenganada totalmente pelos médicos, não tem mais jeito. Meu esposo já estava... eu já tinha ligado para a mãe dele e falado, mãe, eu estou ficando viúvo. Porque os médicos falaram que a minha esposa não tem muito tempo de vida. E aí, quando ele chega no outro dia no hospital, né? Vai saber lá que notícia ele ia ter. Ele me viu andando no hospital inteiro. Nós já estávamos fazendo culto no hospital. E o anjo tocou na minha mão e segurou na minha mão. Isso é para quem crê, gente. Isso é para quem crê. A Bíblia está falando dos anjos. Eles estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus 1:14, né? Os Salmos também falam, né? Que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem a Deus para os guardar. Os anjos estão na Bíblia. O anjo apareceu para Josué, o anjo de guerra, de peleja, de batalha. Josué falou, você está conosco ou contra nós? Eu vim a mando de Deus para a guerra. Então ele foi. Gente, os anjos estão trabalhando. Anjos de cura. Anjos que foi lá, né, levar a cura, né, abrir a madre das mulheres na Bíblia. Então ele tocou na minha mão e eu fiquei ali com ele e ele falou, aperta a minha mão. E eu não vou conseguir. Ele aperta a minha mão. E aí eu comecei a apertar. Eu falei, nada, não vou conseguir. Ele aperta a minha mão. Apertei. Consegui apertar a mão dele, voltei aos movimentos. Aí ele foi no meu pé, mexe o pé. Não consigo, mexe o pé. Não consigo. Ele mexe o pé. Aí, bum, mexi, a perna subiu e desceu. E aí aquele homem desapareceu, sorrindo, como ele apareceu. Aí levantei, em vez de obedecer, eu fui me recuperar e aí vieram outros problemas. Aí nesse intervalo, eu fui picada por uma aranha venenosa, aonde apodreceu a minha testa. Eu peguei uma doença chamada celulite infecciosa. E o senhor vai voltar, vai fazer a minha obra ou não vai? Aí nesse intervalo, eu fiquei grávida, perdi um bebê. O senhor falou, vai voltar a fazer a minha obra ou não vai? Aí nesse intervalo, eu descobri que as 2 passagens do coração estavam abertas e eu precisava grampeá-las. Descendo ao hospital, indo para o hospital, em uma cidade, no centro da cidade. Eu falando com Deus, prepotente, arrogante, soberba e orgulhosa. Falando com Deus, questionando a Deus. Que essa cirurgia não sai, que não sei o quê. Por que eu tô passando por isso? Se eu sou crente, se não sei o quê. Aí, uma hora, o Deus abriu o céu, bradou e falou, desobediente. Eu olhei para cima, não consegui enxergar mais nada. Eu lembro que fazia muito sol naquele dia. E aí, quando eu parei, uma cobra enorme passa por cima do meu pé. Quando eu olhei a cobra, eu não tinha como mexer. Naquele momento, Deus falou, você não sabe nem aonde você pisa. O que você quer me ensinar? Mas era literal a cobra ou era visão? Quando eu olho para o lado da casa, um homem que estava no portão da casa, ele viu a cobra. Gente, Deus faz o que ele quer, a hora que ele quiser. Então a cobra ali materializou, passou por cima do meu pé, uma cobra enorme na cidade. Você não sabe onde você pisa. Sou eu que te guardo. Eu podia ter pisado na cobra. Como que uma cobra aparece e eu estava de sapatilha, ela passou por cima da minha pele do pé. Enquanto ela passava, parecia que foi anos ali conversando com Deus, mas foi muito rápido. Ele falou, você não sabe o que você quer me ensinar. Desobediente. Volte. A minha obra, almas te esperam. Meu Deus. Gente, se você não fizer aquilo que Deus mandar você fazer, ele vai levantar alguém melhor que você para fazer.
Mas ele ainda insiste que você faça aquilo que ele te entregou para fazer. Porque ele poderia, tem tantas pessoas capacitadas, tantas pessoas cheias do Espírito Santo, que ele poderia usar, mas ele escolheu a mim, a você. Não desista do seu chamado. Não desista. Quantas almas estão aguardando por você se mover, se movimentar, ir até elas, orar por elas. Quantas pessoas estão carentes, precisando de cura, precisando de um treinamento, de um ensinamento, de uma palavra. Quantas pessoas agora estão querendo tentar contra a sua própria vida. E nós estamos olhando para o nosso umbigo, muitas das vezes só para a nossa casa ou para a nossa vida financeira. Ei, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas na minha e na sua vida. É a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Passei os processos, grampeei passagem do coração, tive que tratar a podridão da pele. Passei algumas coisas aí. Então, eu me posicionei e comecei a ser levantada. E cada área que o Senhor foi curando, foi libertando, e Ele em muita oração. Amizade com Deus, eu falo, seja amigo de Deus. Ah, mas eu recebi uma profecia que me enganou. Ei, Deus vai falar primeiramente com você, fecha a porta do seu quarto. Busque a face do Senhor, seja amigo de Deus, porque depois que Deus falar com você, aí Deus, nosso Deus, é um Deus que testifica e confirma. Ele vai trazer pessoas para confirmar o teu chamado, aquilo que Ele tem para você, a bênção que Ele tem para te entregar. Ouça direto de Deus aquilo que Ele tem para você. Ouça de Deus qual é o caminho que você vai tomar. Muitas das vezes você vai contra a multidão, você vai nadar contra a correnteza, contra as águas, contra as ondas. Porque nem todo o caminho que as pessoas estão tomando é o mesmo caminho que é para você. Cada um ele vai tratar de uma forma diferente. Por isso que quando eu vou cuidar de pessoas, eu atendo pessoas, eu atendo cada uma diferente. Cada mentoria minha é diferente. Cada atendimento é diferente. Por quê? Porque eu chamo o Espírito Santo. Eu falo, Senhor. É o Senhor que vai na frente. Amados, por incrível que pareça, eu oro em empresas. Eu oro por empresários, eu entro em comércios. Eu faço atos proféticos para empresários. Mas quem me direciona é o Espírito Santo. Todas essas pessoas servem a Deus? Não. Mas é uma forma, eu falei, o Senhor falou, não, minha filha, você não vai falar só para os cristãos. Você vai falar para aqueles que não me conhecem. A gente não quer pregar para aqueles, a gente quer ficar no meio dos crentes. Ei, por que se deu a grande perseguição da igreja? Depois do Pentecostes. Eles foram cheios e continuaram em festas. Muito bem a igreja fazer festa, ótimo. É necessário ter comunhão. Mas eles continuaram em festa, cheios do Espírito Santo em festa. O que você está fazendo com os dons que o Senhor te deu? Sim. Aleluia. Glória a Deus.